voltamos aqui com muito boa vontade, com muita disposição, para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, que é popularizar a música clássica. A popularização da música clássica, aqui conosco, no Instituto Federal São Paulo, da unidade de Suzano, ela ocorre dentro dessa escola que é verticalizada, ou seja, nós temos o nível técnico, graduação e pós-graduação. A Júlia é aluna aqui, faz parte de um programa de bolsista. Qual é o seu curso mesmo, Júlia? Curso de administração do modular. Do modular. E ela também é uma bolsista aqui e eu sou professor aqui. Muito bem. Já falei o meu nome ou não? Sim, sim. Já falei o nome. Então, muito bem. Sejam todos bem-vindos. E a gente pede que, na medida em que você participa do programa, envie o seu comentário, vai dizendo como é que está a imagem aí, se ela desaparece, aparece de vez em quando, se ela está boa, está ruim. Mas fale também sobre as músicas, sobre as obras que nós vamos comentar hoje. Temos várias músicas, músicas de alta qualidade. E aí sempre fazemos essa interatividade. Enquanto você participa, a gente pede também que você publique esse link ou compartilhe esse link aí na sua página para aumentar a nossa audiência. Aí, é claro, tem sempre alguém que vai perguntar assim, eles querem aumentar a audiência para ganhar anúncio, para ganhar fama. Não é o nosso propósito. O propósito aqui realmente é popularizar a música clássica. Esta é uma instituição pública, federal, mantida pelo governo federal, e o nosso objetivo não tem a ver com a monetização, com arrecadar dinheiro, receber anúncio. Até porque nem podemos receber anúncio. É uma rádio educativa. Rádio e TV Instituto Federal, aqui de Suzano, como eu falei. Muito bem. Estou resolvido, então sejam todos bem-vindos e vamos ouvir um pouco de música. Vamos retomar aquela música de Georges Bizet, da ópera Carmen. Gosta daquela? Sim, claro que sim. A melodia é difícil de reproduzir, mas ela fica na nossa cabeça. E quando a gente ouve, a gente logo já se lembra desse ritmo forte. Então, que tal a gente voltar aqui ouvindo um pedacinho daquela música tema do nosso programa, de Georges Bizet, Rabaneira. Rabaneira, da música Carmen, da uma ópera Carmen. Muito, muito legal. Então vamos ver se o pessoal do estúdio está aí. E assim que a gente ouvir um pouquinho da música de Georges Bizet, um francês, eu vou comentar sobre esse nosso cenário aqui. Bonito, não? Gostamos do nosso cenário? Sim, claro que sim. Eu ia ter uma proposta interessante e hoje tem uma novidade. Nós temos um trabalho aqui que ainda não fizemos. Vamos inovar um pouquinho. Então vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho de Georges Bizet, da ópera Carmen. Voltamos? Microfone a postos, tudo tranquilo? Muito bem. Obrigado ao pessoal aí do estúdio
que está fazendo esse apoio conosco, e o pessoal do estúdio ali, como eu já comentei em outros programas, todos eles são alunos aqui da escola. E eles fazem um trabalho não profissional porque são estudantes, mas estão aplicando os conhecimentos de sala de aula na organização dos recursos que temos aqui, inclusive o recurso humano. Então, é bastante importante, até a automação do estúdio, temos aqui uma série de coisas para fazer. É complicado organizar todos esses recursos? Sim, né? Com certeza. E a ideia é exatamente essa, colocar os nossos estudantes para ter uma experiência prática. Um curso de administração, por exemplo, não necessariamente vai administrar uma fábrica, uma empresa prestadora de serviço. Pode ser que você administre um clube, pode ser que você administre uma igreja, uma rádio, e assim por diante. Então, essa é a ideia que a gente consegue proporcionar, além de termos aqui na escola um departamento que faz divulgação a respeito de vagas de estágio. Então, tem várias frentes de trabalho aqui. Esse é o nosso programa para ouvir música. Então, vamos começar aqui ouvindo a nossa primeira música. E depois da primeira música eu já vou falar do nosso cenário. Tem muita gente que já está tentando descobrir aí que cenário que é esse que a gente colocou aí hoje para a gente ver. Então você poderia falar para a gente qual é a nossa primeira música, Júlia? A nossa primeira música vai ser a Valsa de Lago do Cisne, da Joias das Músicas, volume 8, 4. É isso aí. Existe um CD, já uma série antiga, lançada por uma revista que se chamava Caras. Eu nem sei se existe essa revista ainda. Existe. Ainda existe? Sim. Eu não sou leitor dela, mas me lembro que minha mãe, ela fazia coleção desses discos. Minha mãe era uma pessoa extremamente simples e gostava de música clássica. E ela comprava essa revista não por causa das fofocas, mas por causa do CD de música clássica. E vieram 10 CDs. Esse que nós vamos ouvir o CD Joias da Música, que é a série, é o número 8, e a música é a número 4, né? O CD número 8, música número 4, Tchaikovsky. Sabemos alguma coisa sobre Tchaikovsky? Bom, ele nasceu no dia 7 de maio de 1840, na Rússia, e foi a falecer em 6 de novembro de 1893, também na Rússia, aos 53 anos de idade. É isso aí. Então, na Rússia, as músicas que nós ouvimos, elas têm uma grande influência ali na Áustria. A Áustria, por exemplo, é o lugar que mais recebeu músicos da Europa. Mas a Áustria, ou Viena, especificamente, na capital, é o lugar único? Não, há vários outros lugares e agora nós temos aqui um deles, há vários, que é Tchaikovsky, que é um representante da Rússia. Tchaikovsky tinha um apelido, uma criança de vidro, dada a sua fragilidade. Você já viu algumas crianças que são mais duronas, mais broncas, sisudas, e outras que são mais manhosas, mais afetivas. Tchaikovsky era esse tipo de criança. Criança de vidro, muito sensível, muito frágil, e parte dessa fragilidade explica esse talento na música, e ele explica isso, ou expressa isso, por meio do seu trabalho. Vamos ouvir uma valsa, tá bom? Então, por favor, Tchaikovsky.
Ok? Como é que estamos? Ok? Voltamos. A música deve estar aí tocando devagarinho. É gostoso ouvir uma valsa aí de Tchaikovsky. Essa música, será que é muito tocada por aí, Júlia? Sim, com certeza. Até porque a gente conhece muito espetáculo de balé que usam essa música como tema de Grandes apresentações no tema Lago do Cisne, né? É. E é comum os pais aí colocarem, os avós colocarem as crianças para balé. Os meninos nem tanto, as meninas muito mais. E deixa eu ver se eu me lembro de um bailarino famoso. Há brasileiros, mas acho que é Mikhail, fez Sonhos... Qual foi aquele filme de um bailarino russo? Sol da Meia-Noite, acho que era esse, virou até filme, era uma obra. Sol da Meia-Noite. Qual é o nome desse bailarino? Eu não me lembro. Qual que era? Kate, não. Era uma bailarina? Não. Bailarino era... Alguém se lembra? Alguém que está aí nos assistindo? Se colocar, eu recebo a mensagem aqui. Isaac Karabchevsky, não. Mikhail, não é o Gorbachev, que foi presidente da Rússia. Não me lembro o bailarino principal que fez o Sol da Meia-Noite. Era uma grande apresentação. Não tinha essa música. Mas grandes apresentações, como aquelas que a gente assiste na escolinha de balé, das meninas lá, das baixinhas e até de alguns adultos, essas músicas fazem parte. Muito bem. Vamos falar um pouco aqui do nosso cenário. Como vocês podem perceber, um cenário bastante lindo aqui, que ele é, na verdade, uma parte da nossa homenagem ao povo brasileiro que está no Recife. Então, um alô, uma boa noite especial ao povo do Recife. Você sabia que se fala o povo do Recife e não de Recife? Por exemplo, eu sou de Santo André, de São Paulo, mas não sou do Recife. Porque se fala do Recife? É porque tem na língua portuguesa essa condição que se o lugar está relacionado a uma situação geográfica, um acidente geográfico, por exemplo, do Rio de Janeiro, da Bahia, não em Rio de Janeiro ou em Bahia, mas sim em São Paulo, ok? Então, se está relacionado com isso, é uma explicação para aquilo que a gente fala no Recife. Eu vou ao Recife, porque se refere a um acidente geográfico, tem ali a ver com a natureza. Mas muita gente está perdendo esse costume. Algumas pessoas do próprio Recife acabam dizendo, eu sou de Recife. E isso é uma forma das pessoas irem atualizando, modificando a língua, e esses detalhes acabam se perdendo. Mas às vezes a gente escuta aí alguém dizendo do Recife, e essa é a explicação. Então esse aqui é o Teatro Santa Isabel, do Recife, tá? Fica lá no centro da cidade, um lindo teatro feito em homenagem à própria princesa Isabel, ok? E ela teve uma importância histórica para a gente enorme. Esse teatro ele tem 167 anos. Se vocês forem lá no Google, colocarem Teatro Santa Isabel no Recife, vão ver lá algumas imagens, e essa, inclusive, vai ser localizada lá. Então, imagine, em 1851, construção de teatro. Aí você fala assim, qual é a importância de um teatro para uma nação? O teatro é um lugar de cultura, e muitas obras do teatro discutiam temas bastante relevantes, como política, como o amor, a morte, as guerras. Então, o que nós temos aí, Aida é uma música que fala sobre guerra, sobre trabalho escravo, sobre dominação. Carmen, que já é uma obra um pouco mais recente, fala de um povo cigano, de minorias, de amores proibidos. Então, o teatro é um local bastante importante, onde se expressa coisas da cultura. Parte do que acontece na nossa vida é representado no teatro. Tem gente que arriscaria dizer que a gente vive uma máscara de teatro. Você já ouviu falar naquelas máscaras que tem lá um sorriso ou a tristeza? São as máscaras que até no Facebook, quando no WhatsApp, a gente põe a máscara de teatro lá de feliz, aparecem algumas máscaras. Algumas pessoas falam que a gente vive uma vida de teatro. O que quer dizer isso? De representação. Não sei se isso é verdade ou não, para todo mundo, pelo menos, mas de uma forma ou de outra o teatro é bastante importante. Então você imagina que no Brasil, no Recife, em 1851,
estavam dando liberdade para um povo se expressar, para expressar aquelas coisas relacionadas à sua cultura, seus temas de importância. E o povo do Recife tem um sotaque bastante acentuado, bastante característico. Você gosta de ouvir as pessoas com sotaques diferentes? Sim, com certeza. É diferente e bem gostoso, né? Então, É? Gosta de ouvir? Muito bem. Algumas vezes a gente não entende os sotaques. E aí, verdade. eu quero aproveitar a oportunidade, a Júlia mesmo acabou de dizer que é um sotaque bem gostoso, e quero convidá-los a ouvir uma parte de nossa cultura misturada ao jeito brasileiro. O que significa, eu pedi ao Juan, que é um dos nossos alunos que trabalha aqui no estúdio, para que gravasse um áudio recitando uma poesia de um português chamado Fernando Pessoa, um dos maiores poetas que toda a humanidade já produziu, um grande trabalho que ele tem. E aí nós vamos homenagear o Portugal, os portugueses, Fernando Pessoa, e vamos homenagear também o povo recifense, é assim que a gente se refere ao povo do Recife. Então, vamos ouvir o áudio? Deixa eu perguntar se está pronto. Como é que está o áudio do Juan recitando Fernando Pessoa? Então, por favor, pode soltar o áudio. Meu nome é Juan, eu sou de Recife, Pernambuco, estudo no Instituto Federal de São Paulo, no campus Suzano, e vou recitar Autopsicografia de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entender a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Muito bem, ok? Gostamos? O som ficou alto, claro o suficiente? Dá para notar aí o sotaque do Juan. E hoje, numa das aulas, na aula de economia, eu comentava que uma das riquezas do Brasil é a sua cultura. E essa cultura variada só é possível por causa dessa variedade de raças que nós temos aqui. O povo brasileiro é um povo híbrido, é um povo que se misturou, que se juntou para formar essa raça de gente diferente. Esse é o Brasil. E isso faz parte, então, da nossa homenagem ao estado do Pernambuco, ao povo recifense. Então, ficou registrado aqui essa homenagem. Valeu, povo, um grande abraço para vocês. Vamos voltar a ouvir mais um pouco de música? Vamos sair da Rússia e vamos para que país agora com os nossos compositores? Júlia? Para a Alemanha. Alemanha, muito bem. Vamos ouvir agora a Marcha Nupcial, também do CD Joias da Música, né, do volume 8, só que a música agora é 7. Do mesmo volume 8, Joias da Música, aquela coleção da revista Caras de antigamente. A música número 7, de um alemão chamado... Mendelssohn. Mendelssohn, é isso mesmo. E você falou marcha o quê? Marcha Nupcial. Marcha nupcial? O que será essa marcha nupcial, então? É aquela famosa música de casamento. É muito bonita a música. Vamos ouvir? Então, por favor.
Muito bem, voltamos. Voltamos. Microfone aberto, muito bem. Essa é a marcha nupcial. E é interessante, a marcha nupcial, assim como a música de ninar, são músicas clássicas. Então, quando a gente vem aqui num programa como esse, dizer que nós queremos popularizar a música clássica, é exatamente isso aí. A música clássica, a música erudita, a música de câmara, ela é uma música para ser ouvida em várias situações, não só em filmes, não só em grandes apresentações de teatro, mas no nosso dia a dia, em casamento, aniversários, festas, dormir, acompanhar enquanto se viaja, popularizar. E como a gente sempre diz aqui, né, Júlia, não é para deixar de ouvir as outras músicas, os outros estilos. Aqui é ouvir mais um estilo de música. E tá bom? É isso aí. Gostamos da marcha nupcial. Com certeza. E é engraçado, né? A música erudita, a música clássica, tem a ideia de não só de gente mais culta, mais refinada, o que não é verdade, é para se ouvir até para comprar gás. Para ouvir em casamentos, festas, como eu falei, mas ela nem sempre existiu. A música, inicialmente, ela não tinha uma autoria, um compositor que marcava ali o seu território, a sua obra, o seu estilo. Ela vinha lá dos cantos gregorianos e era feita de forma anônima. Foi lá pelo século XVI, principalmente a partir da figura de Johann Sebastian Bach. É isso aí, Johann Sebastian Bach, que nós começamos a ter ali a determinação da autoria, do estilo de um e de outro. E é claro, a música clássica, ela foi se modificando, foi se atualizando, tendo um estilo mais clássico e depois um estilo mais solto, mais moderno, então mais romântico. Então, assim, é uma música que está ainda em evolução, em crescimento e mudança. Mas esse programa está resgatando aquelas músicas que estão lá entre 1600 e 1900, mais ou menos, início do século XX. De vez em quando a gente toca uma música um pouco mais moderna, no sentido de 1900 para frente, e há compositores ainda vivos, e a gente mescla um pouco, mas o nosso foco está ali entre 1600 e 1900, são 300 anos de história. O que significa que algumas músicas têm quase 300 anos de história. Então, assim, vamos respeitar a obra e o talento de se fazer um trabalho que dura 300 anos e as pessoas no mundo inteiro já ouviram, conhecem, reconhecem a música e ela tem a sua importância e faz parte da nossa cultura. Muito bem. Quero fazer aqui um comentário a quem está nos acompanhando. O primeiro deles que eu quero fazer pessoal que está aqui pelo WhatsApp mandando mensagem. Então, eu tenho a Irene Márcio, o Frederico Márcio, estão lá nos acompanhando, estão assim dizendo, estamos assistindo. A Ana Paula, que deu aqui o nome do bailarino, que eu não consegui me lembrar, do filme ou da peça O Sol da Meia-Noite, é Mikhail Baryshnikov. Você se lembra de Mikhail Baryshnikov? Se você se lembra agora que eu falei, ficou fácil, mas eu não me lembrei. Me lembrei do nome do filme. Você já ouviu esse nome? Mikhail Baryshnikov e O Sol da Meia-Noite. Também não. O Sol da Meia-Noite, porque lá no extremo do globo, depois da Rússia, talvez lá na Islândia, Finlândia, lá no polo, próximo ao polo terrestre, o sol quase não se põe. Então, o Sol da Meia-Noite é uma coisa bastante importante e a peça vai por aí. Acho que a gente encontraria no YouTube da vida. Muito obrigado pela colaboração. Também temos aqui pelo Facebook o pessoal que está curtindo. Aqui eu quero destacar o Ademir, Bernardo e a Miriam, que estão lá no Japão. E eles acabaram de mandar um bom dia, porque lá o sol não é da meia-noite, o sol é do bom dia, está nascendo o dia lá. Ohayou. Acho que é Ohayou que se fala? Bom dia em japonês? Eu não sei dizer, eu acho que é Ohayou. Então, um abraço, muito obrigado, Ademir, Miriam. Ademir, que um dia depois do Dia dos Pais, comemorado aqui, vai ser pai no Instagram. Então, parabéns, Deus abençoe, muito sucesso, muita alegria. Agradecer também ao Renato Romano e o meu primo José Roberto Vilas Boas, lá de Santo André, que curtiu aí, tá bem? Podemos voltar agora para as músicas? Ouvir mais uma? Sim. Muito bem. O que nós vamos ouvir agora, Júlia? Kyrie Eleison do Requiem.
Isso aí. Essa música é o seguinte. Algumas músicas são feitas com um tema específico. E aí nós ouvimos uma marcha nupcial. E a marcha nupcial, ela tinha a finalidade de proporcionar casamentos, assim como a música de Timinar, ela foi feita para isso. Algumas músicas eram políticas, para homenagear políticos. Professor, licença só um minutinho. Problemas técnicos, né? Problemas- Pode verificar se o seu microfone tá ligado? Aqui. Pronto. Estava desligado até agora o microfone? Desligou sozinho? Estão me ouvindo? Sim? Tá bom. Então algumas músicas eram direcionadas, como por exemplo a Marcha do Imperador, feita por causa de Napoleão Bonaparte, e outras músicas tinham assim uma demanda específica, ou o compositor não teve uma demanda, mas fez para essa. E há um estilo de música, uma categoria, vamos chamar assim, que é feita para os mortos. Música para defunto, ou música para velório, música para ambiente triste de perda, da morte. E são as músicas do estilo Requiem. Então, o que nós vamos ouvir agora é uma música feita por... Wolfgang Amadeus Mozart. Isso aí, Mozart, que ele era de onde, de que época? Bom, ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, Século XVIII. na Áustria, Na Áustria. e faleceu dia 5 de dezembro de 1791, também na Áustria, aos 35 anos de idade. 35 anos de idade. Esse gênio durou pouco tempo e fez grandes obras, grandes obras. E nós vamos ouvir aqui uma obra que ele fez para ser tocada em situações fúnebres, em velórios. Você já ouviu uma música feita especialmente para funerais? Se chama Requiem. Eles são bem profundos. Tente entender o que a música está querendo proporcionar às pessoas que estão lá em momento de perda, de forte tristeza, de grande tristeza. É isso que nós vamos ouvir agora para conhecer. Por favor, Mozart. É a terceira música. Estou falando? Estão ouvindo? Quanto tempo falta para acabar a música? (26 segundos?
Ok? Voltamos? Abriu? Muito bem. Essa é uma música feita para funeral. De todas as músicas que foram feitas para funeral, essas músicas eram bastante profundas. Essa que nós escolhemos especificamente, ela tem aí vozes. E essas vozes, elas nos tornam um pouco mais em condições de ouvir. Porque às vezes alguns requiems são muito parados, são muito lentos e muito tristes. Porque a música, ela vai tocar na alma das pessoas. A alma, quando eu falo a alma, eu estou querendo dizer o sentimento. Então as pessoas, o compositor, ele coloca na música algumas vibrações, alguns timbres, alguma coisa intencionalmente feita para a situação. E essa eu escolhi um pouco mais fácil, da gente conseguir ouvir, e até porque é uma linda música com essas vozes todas. Mas alguns requiems assim, são difíceis de ouvir. Eu já estive numa situação, viajando, e a gente entrou numa igreja para assistir uma música clássica que ia ser tocada por uma orquestra. E nós não fazíamos ideia que era um requiem. E fomos lá para ver uma grande apresentação, como se estivéssemos numa sala, num auditório grande, num lugar de concerto, enfim. E aí começou a afinação do instrumento, e o músico dava uma nota e parava. E todos os outros quietinhos. Ficava assim uns 10, 15 segundos de silêncio. E uma pessoa fazia em voz alta, assim, uma entonação. Oh! E ficava uns 15 segundos em silêncio. Outro músico dava uma outra batida lá. Tum! E ficou assim. Eu sei que ao final de uns 20 minutos, muita gente estava dormindo naquele requiem. Então, assim, alguns são muito difíceis de serem ouvidos. Esse, você pensou assim, até que para uma música de gente morta, para um funeral, uma música bem animada. Mas nós escolhemos uma música mais animada, mais bonita, em termos de vozes, para que a gente consiga ouvir. Mas nem todos são assim. Alguns requiems são realmente bem parados. E essa coisa parada é a intenção, não foi por acaso, do compositor em alcançar a alma da pessoa numa profunda tristeza. Então eu acredito que as pessoas que organizavam o velório, dependendo do que queriam para a situação, algo mais intrínseco, mais fechado, mais triste, parado, dependendo provavelmente do morto, da situação, colocavam um outro estilo de música. E quando lhes era conveniente, ele colocava um requiem não tão enfadonho, vamos dizer assim, não tão cansativo, e colocava algo como esse de Mozart. De qualquer forma, conhecemos um requiem. Gostamos? Sim, claro que sim. Você gostaria de ouvir de novo um requiem um outro dia na sua vida? Sim, claro. Na vida, né? Sim, sim. Na morte? Quem sabe, né? Oh. É cultura, né? Puxa vida, tá bom. Bom, e esses requiems, muitas vezes o funeral era feito dentro de uma igreja. Por que o funeral ou a missa de corpo presente? Porque a passagem da vida para a morte com a igreja tem muita relação. O céu, o inferno, o papel do padre, do religioso fazendo isso, e enfim. Então havia algumas músicas que eram permitidas de serem tocadas dentro da igreja. Se você frequenta a igreja, tem música que é tocada lá na igreja que você foi, ou frequentava? Não conheço nenhuma. Então. Alguns padres, alguns pastores falam assim, esse determinado tipo de música não toca aqui na igreja. Você pode até ouvir, mas fora da igreja. Então, algumas músicas relacionadas à igreja, nós vamos chamar de músicas sacras, que a igreja aceitaria tocar lá dentro, como, por exemplo, um requiem, como, por exemplo, Jesus, a Alegria dos Homens, e tantas outras. Mas algumas músicas eram feitas por pessoas que não eram relacionadas à igreja e que algumas igrejas não achavam que aquilo fosse música sacra, porque não tinha uma demanda, não tinha um trabalho encomendado pela igreja, ou não era permitido. Então eram consideradas músicas profanas. O que era profana? Pecaminoso, ruim, de má qualidade ou baixa qualidade? Não, é apenas assim, que não era encomendada, não tinha uma relação direta com a igreja. Então era uma música profana, uma música não sacra. E é essa música que nós vamos ouvir agora. Você tem aí a música e o compositor?
Sim, sim. A gente vai ouvir agora Fortuna Imperatrix Mundi, de Karl Heinrich Maria Orff. Bom, ele nasceu no dia 10 de julho de 1895, na Alemanha, e foi a falecer no dia 29 de março de 1985. É isso aí, eu disse para vocês que alguns músicos a gente sai daquele período 1600 e 1900 e coloca mais alguma música moderna. O período da modernidade é da Revolução Industrial para frente, 1870 para frente, final do século XIX, já entrando aí no século XX. Depois disso temos o contemporâneo e o pós-contemporâneo. E Karl Orff é um ator da modernidade, um compositor da modernidade. Apresentações relacionadas ao seu trabalho já ocorreram ao vivo no Brasil, orquestras já se apresentaram, com Carmina Burana, é a mais famosa de todas, tocado em grandes filmes, em grandes situações de terror, até filmes relacionados ao diabo, ao capeta. E não é porque a música é profana, é porque a música realmente é forte, fortíssima. E nós vamos ouvir aqui uma das músicas desse trabalho de Carmina Burana, que é Fortuna Imperatrix Mundi. Ok? Então, vamos curtir Karl Orff.
Aí, muito bem, se você puder, Breno. Breno, o pessoal que está aqui, deixa tocando baixinho enquanto eu falo. Aí, pode deixar junto esse finalzinho de música. Muito bem. Essa música você disse que reconheceu, já ouviu em algum lugar? Alguns filmes que tem por aí, mas de uma forma geral as pessoas conhecem essa música. Eu me lembro que uma vez andava pela rua e havia, naquela época, casas que vendiam CDs. Hoje eu só conheço um lugar lá em São Bernardo que vende, uma loja especializada em vender CD e DVD. Hoje nem tem mais isso, a mídia já foi substituída por aplicativos de celular que tocam as músicas. Mas eu me lembro que eu andava pela rua e ouvi essa música e entrei lá e comprei o CD que eu tenho até hoje, que é o CD de Carl Orff, Carmina Burana. E essa Imperatrix del Mundo, qual que é o nome mesmo? Fortuna Imperatrix Mundi. Fortuna Imperatrix Mundi, é a música número 1 deste CD. E agora nós vamos ouvir outra música desse mesmo CD e será a última do programa de hoje, já vamos acabando o programa. A última música que nós vamos ouvir é um CD que tem 7 músicas. E qual é o nome dessa última música? Blancs et Fleur et Helena. Blancs et Fleur et Helena, é isso aí. E para também aqui ter os comentários, agradecer a Miriam, que é a mulher do Ademir, que está lá no Japão, e ela confirmou que o bom dia em japonês é Ohayō. Está confirmado mesmo. Então eu chutei aqui mais ou menos de maneira correta. Outras pessoas vieram aqui para curtir aqui no Facebook o nosso post. Alguém lá de Fortaleza, do Ceará, que é o Harlison Lima. Um abraço ao Harlison. E Andréa Faria da Costa, esposa do Edu, lá do Boteco Viriado. Um abraço para vocês também. É isso aí, quem mais veio? Eli Braz também está aqui conosco. Obrigado, Eli. Tá bom? Então vamos ouvir essa outra música do CD Carmina Burana, de Carl Orff. E aí voltamos para cá para falar um último tchau. Muito bem. Voltamos e acabamos com o nosso programa por aqui. Quantas músicas ouvimos hoje? Dá para fazer 5 músicas. Dá para falar o nome dos 5 compositores? Sim, foram Tchaikovsky, Mendelssohn, Mozart e Carl Orff. É isso aí. 5 músicas, 4 compositores. Músicas para casamento, músicas de velório, músicas de valsa, um recital de um recifense, homenageando Fernando Pessoa e o povo do Pernambuco. E a participação sua, que a gente pede que compartilhe o link, compartilhe cultura.
Muito obrigado, boa noite, nos vemos segunda-feira que vem, 18 horas e 30 minutos. Esse programa permanece aí disponível nas redes sociais, Federal no Ar, é a maneira de você encontrar isso depois lá no YouTube. É isso. Obrigado, boa noite, tchau.